A graça e a paz, meus queridos irmãos, nós estamos iniciando mais um programa para a glória do nosso Deus. Nós vamos fazer a leitura de Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra. Esse texto mostra que o Senhor constituiu o homem para o governo, para governar sobre toda a criação. Nós vamos ouvir o hino de número 10, que fala sobre a criação e o seu Criador. Nós, criaturas do nosso Deus, nós somos convidados a louvar a esse Deus. Criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia, do sol dourado a refugir, do lua em prata a reluzir, louvai-o, aleluia, aleluia. Bênçãos canta já, louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Os homens sábios e de bem, a todos proclamai também, louvai-o, aleluia, louvarão Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, louvai-o, aleluia. Nós vamos agora fazer a leitura de 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda a instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus.
tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem ao Rei. Nós somos convidados para submetermos às autoridades que são constituídas pelo nosso Deus. E o interessante do texto é que fazemos isso por causa do nosso Deus. Então nós vamos ouvir o hino de número 3 do nosso inário, A Igreja em Adoração. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus santo, livre, ó grande Deus, clamamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Nesse instante, nós vamos fazer a leitura da nossa exposição desta noite. Isaías capítulo 45. Isaías 45, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis, e para abrir diante dele os portões, que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça, para que se saiba
desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Que os céus gotejem lá do alto e as nuvens chovam justiça. Que a terra se abra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Nós vamos orar, nos colocar diante do Senhor, para que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra. Senhor Deus, ó Pai, nós agradecemos, porque a tua palavra é maravilhosa. A tua palavra, ó Deus, tem nos dado a direção, tem nos ensinado, ó Deus, o caminho em que o teu povo deve andar. Em meio a Deus, a qualquer tipo de situação, a tua palavra sempre nos instrui e nos revela, ó Deus, a tua vontade. E esse é o nosso desejo na noite de hoje, que através do teu Espírito Santo, o Senhor possa abrir as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos compreender a tua palavra. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Imagine você receber uma notícia de que um incrédulo seria ungido e se tornaria pastor da igreja. Mas esse incrédulo, ele não se converteria. Ele não entregaria a sua vida para Jesus. Qual seria a sua reação diante desse fato? Ter um pastor, ter alguém em que o próprio Deus coloque para o governo, para estar à frente do seu povo, mas ele continua sendo incrédulo. Com certeza, uma notícia como essa provocaria pânico, decepção. As pessoas comentariam, criariam um sentimento de angústia, de frustração. O que é isso? O que é que vai acontecer com a igreja? Que situação é essa? Por que é que Deus está fazendo tal coisa? E esses questionamentos foram os mesmos questionamentos que o povo de Israel, que o povo de Judá, de Jerusalém teve quando ouviu a profecia de Isaías 45. Isaías é usado pelo Senhor para profetizar sobre o exílio babilônico, que nós estudamos aqui em uma mensagem anterior, mas agora ele aborda o momento em que o Senhor vai tirá-los da Babilônia. Mas para a surpresa do povo de Deus, a forma, a maneira que o Senhor cria, o projeto que o Senhor faz para que haja essa libertação, traz escândalo para o seu povo. O povo fica sem entender, o povo fica sem compreender o que é que está acontecendo. Para que os irmãos possam entender o que é que nós estamos afirmando, nós vamos voltar ao texto de Isaías, só que um versículo anterior ao nosso texto. O versículo 28 do capítulo 44. A manchete, aquilo que é passado aqui, é impactante, porque através da boca do profeta Isaías, o Senhor diz assim: eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Aí alguém vai pensar, não, mas será que essa mensagem não está relacionada à conversão de Ciro?
O Senhor vai chamá-lo para ser pastor e esse homem vai se arrepender. Esse rei persa vai se converter e se tornar um instrumento nas mãos do Senhor? Digo também a Jerusalém, será edificada, que é uma referência aqui à saída do exílio, e que o Senhor iria usar a Ciro para que a cidade, as muralhas, e isso foi relatado em Neemias, Esdras, em que o povo poderia voltar para sua terra e a nação, o reino de Judá, voltaria a ter um rei, um templo, para que o seu povo pudesse servir ao Senhor. E do templo, seus alicerces serão lançados. Esta é a profecia. Para provar que Ciro era um incrédulo e ele continuaria incrédulo, o texto vai trazer essa ênfase constante, dizendo o seguinte aqui nos versículos. O texto mostra: mesmo que você não me conheça. Isso não apenas por uma só vez, mas isso não foi apenas um relato, mas há uma ênfase dentro do texto. O texto diz assim: eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus, eu o cingirei, mesmo que você não me conheça. Então, existe essa ênfase dentro do texto. Mesmo que você não me conheça. E vai continuar também sem me conhecer. Mas o que traz impacto aqui na mensagem de Isaías é o versículo 1. Porque diz assim: além do Senhor o chamar de pastor, e esse é um título que foi dado a Davi, porque foi escolhido como rei, e ele iria pastorear o povo. Era um rei que estaria cuidando de um rebanho das suas ovelhas. Esse título é aplicado a um rei incrédulo, perverso, incircunciso. E além disso, o texto diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, que é um título que era dado apenas para reis, sacerdotes e profetas dentro de Israel. E pela primeira vez na história, o Senhor estaria disposto a ungir um incrédulo, colocando como pastor e fazendo desse ungido, a Ciro, o libertador, uma espécie de Messias que iria libertar, iria tirar o povo da Babilônia. É muito interessante essas informações. E eu quero que os irmãos entendam o sentido e o propósito do texto aqui do profeta Isaías. O objetivo de Isaías, ao trazer a informação sobre pastor, não era pastor literal, pastor de igreja, o pastor como Davi foi, que estaria à frente de um rebanho como um instrumento de Deus. Mas pastor aqui de uma forma mais genérica, aberta, em que o Senhor iria usá-lo como instrumento, ungindo, trazendo a ideia aqui de capacitação, e o Senhor ia fazer isso pegando o incrédulo e trazendo ele perante o seu povo, dando autoridade, capacitando, usando para que o seu povo fosse envergonhado. A ideia aqui é essa. É de propósito. Então, como o texto trata sobre essa questão de autoridade, sobre governo de um incrédulo, um governo de um homem, em que o Senhor traz e dá autoridade, poder para que esse incrédulo possa libertar o seu povo da Babilônia, eu gostaria de meditar nessa noite com os irmãos sobre entendendo o governo humano pela ótica divina. É muito importante isso daqui. Entendendo o governo humano, ou os governos humanos que existem,
aqui nesse mundo, só que pela ótica divina. Porque esse que é o grande problema do povo de Israel. Quando o Senhor fala que vai fazer com que Ciro se torne um pastor e vai ungí-lo, dando a ele poder, autoridade, capacitando para que ele possa libertar o povo do cativeiro babilônico, o povo fica escandalizado. Por quê? Eles não conseguem entender o governo humano pela ótica divina. E é justamente sobre isso que nós iremos meditar na noite de hoje. E a primeira coisa que o texto nos ensina, do versículo 1 ao versículo 3 de Isaías, é que todo o poder e a autoridade dos homens vem de Deus. Para que a gente possa entender o governo humano pela ótica divina, nós precisamos entender esse princípio aqui. Todo o poder e a autoridade dos homens vem de Deus. Olha o que é que diz o versículo 1 do capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro. E a figura é muito interessante. A quem tomo pela mão direita. Então imagine a seguinte cena. Deus vai lá, pega na mão de um incrédulo, de Ciro persa, que é o império que vem depois da Babilônia. E o texto diz que ele pega a Ciro pela mão direita. E o objetivo aqui, a figura criada, é que Deus vai na frente e Ciro vai atrás e Deus vem puxando ele pela mão direita. É esse o sentido do texto. E que diz assim, para submeter as nações diante dele. Quem vai fazer isso é Deus. Todo o poder e a autoridade vem do Senhor. Então ele pega na mão de Ciro e vem na frente para submeter todas as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Quem vai abrir o portão aqui é o Senhor, que vai na frente, puxando. Olha o que é que diz o versículo 2. Eu irei adiante de você. Vai na frente, puxando pela mão direita. E o fato do Senhor estar à frente de Ciro, endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Todo poder e autoridade vem do Senhor. O que o homem tem, o que o homem faz, se dos céus não lhe for dado, ele não consegue ter sucesso algum. Versículo 3. Darei a você. Quem é que vai dar? É o Senhor. Que primeiramente pega na mão, depois vai à frente, e tudo o que Ciro tem, todo o sucesso, todas as vitórias, todo o poder, toda a autoridade, o Senhor é quem vai dar. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Você não me conhece, você não sabe quem eu sou, mas eu vou fazer isso. E você vai saber que, quando eu fizer, você vai me conhecer. Mas conhecer aqui não no sentido de se converter, mas de saber que todo o poder e toda a autoridade que ele tem não é uma coisa humana, não é uma coisa normal, mas é o Senhor que o dá. É o Senhor que o capacita para que aconteça isso. É muito interessante isso, irmãos, dentro do texto, porque o povo de Israel, ele tinha uma mentalidade de que todo o poder e a autoridade tinha que ser dado apenas para o povo de Israel. Eles tinham essa alegria, essa felicidade, porque o Senhor tirou eles do Egito e humilhou o Egito, fez com que eles passassem 40 anos no deserto, e ao entrar na terra prometida, todas as batalhas eles venceram. E as que eles perderam foi porque Deus permitiu. Então eles tinham uma visão de poder e autoridade de Deus, e que o centro do mundo era o povo de Deus,
são judeus. E que o Senhor só usa judeu. E que todo o projeto, todo o propósito para o mundo é exaltar os judeus. É dar poder e autoridade aos judeus para que eles possam fazer com que todas as outras nações se submetam a eles. O que aconteceu no exílio babilônico? Quando o Senhor pega esse povo e faz com que uma outra nação, e isso foi a primeira vez na história em que tanto tempo veio uma tribulação e uma angústia sobre o povo de Deus, como aconteceu nesse período babilônico, em que o Senhor permite que 70 anos eles sejam humilhados. A cidade de Jerusalém, as muralhas foram destruídas, o templo foi destruído e saqueado, e praticamente não pôde continuar toda a estrutura de governo, de cidade, de povo em Jerusalém e Judá. A Babilônia destrói tudo, acaba com tudo. Eles já foram escravizados, por exemplo, pelos medianitas, pelos filisteus, mas nada nessa proporção que aconteceu com o exílio babilônico. Então isso mexeu com a cabeça do judeu. Mas cadê o nosso Deus? Cadê as promessas que ele fez para Abraão, Isaque e Jacó? Por que Deus permitiu que uma nação incrédula se levantasse e humilhasse o seu povo dessa forma? Então essa questão de autoridade e poder para o judeu estava muito associado ao seu povo, que tempos em tempos ele levantava um juiz, um profeta, um rei e libertava o seu povo. Mas a mensagem agora é, olha, as coisas agora serão diferentes. Eu vou levantar um incrédulo para libertar vocês. E aí está o escândalo. E aí está o problema na cabeça do judeu. Mas como? Por que o Senhor vai fazer isso? E a ideia aqui é para continuar humilhando o seu povo, que se afastou e o abandonou. Abandonou o pacto, abandonou a sua lei e as promessas que o Senhor fez para o seu povo. E agora, Isaías traz uma profecia que só iria acontecer 200 anos depois. O texto é usado um tempo verbal como se já estivesse acontecendo, ou que já tinha acontecido. Mas isso é para mostrar a garantia de que realmente vai acontecer. Mas Ciro só veio 200 anos depois da profecia de Isaías. E a ideia aqui é, todo o poder não é do povo judeu, é do Senhor. Ele é que tem o poder, ele é que tem a autoridade. E ele faz disto o que ele quer, da forma como ele quer e do jeito que ele quer. E aí está a explicação com relação ao governo humano. Deus escolhe quem ele quer e dá poder para quem ele quer. Provérbios capítulo 8, versículo 15 e 16 diz assim: por meio de mim, aqui, uma relação a Deus, os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Toda a autoridade é constituída por Deus. Deus dá poder a quem Ele quer, do jeito que Ele quer e da forma como Ele quer. O Salmos 22, versículo 27 e 28, na linguagem nova de Almeida, diz assim: os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a Ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias da terra, pois do Senhor é o reino, e é Ele quem governa as nações. Todo poder e toda autoridade vem do Senhor. O que significa isso? Se um governante, seja prefeito, vereador, deputado, senador, presidente, um ditador, um rei, um juiz, qualquer um que tenha poder e autoridade,
o fato dele ter sucesso, o fato dele ser um fracasso, isso é competência do Senhor. Da mesma forma que nós observamos aqui no texto, o Senhor deu os tesouros escondidos para Ciro. Foi o Senhor que deu riquezas, fez com que ele ficasse poderoso, o seu exército, aquilo que ele adquiriu, toda a sua capacidade vem do Senhor. Então, riquezas e escassez também vem do Senhor. Quando alguém tem força ou quando alguém se torna fraco, é o Senhor que está por trás destas coisas. Tanto nas vitórias como nas derrotas, nas soluções ou nos problemas. O Senhor governa, o Senhor é soberano, o Senhor está no controle de todas as coisas. E de uma forma dura, difícil, Ele está aqui ensinando para o seu povo. Ele governa sobre todas as nações, sobre todos os reis, sobre todos os poderosos. O Senhor, nosso Deus, é o Rei sobre todos. Essa é a primeira coisa que o texto nos ensina. Entendendo o governo humano pela ótica divina. E a primeira coisa, todo o poder e a autoridade dos homens vem de Deus. A segunda coisa que o texto nos ensina, nós vamos voltar ao texto, Isaías, capítulo 3, finalzinho do capítulo 3, é muito interessante aqui para que a gente possa entender o versículo 4. O texto diz assim: darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. E aí o finalzinho diz assim, que o chama pelo seu nome. Então, esse final do versículo 3 introduz o sentido, o segundo sentido do texto. Porque diz assim: por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei. Eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Mesmo que você não me conheça. Qual é o sentido aqui? O texto vai nos ensinar que para entender o governo humano pela ótica divina, é passado aqui o amor que o Senhor tem pelo seu povo. Então nós precisamos entender que todo o poder e a autoridade é dado aos homens por amor ao seu povo, por amor ao povo de Deus, ao pacto firmado por esse povo. Então, se alguém tem poder e autoridade, e isso é dado por Deus a ele, isso é feito por causa. O que está por detrás disso é o projeto de Deus, é o plano de Deus, é o decreto de Deus, que é o amor do seu povo. É bem interessante isso daqui. Como é que nós vamos entender essa ideia de decreto de Deus? Para que possamos compreender como é que funciona esse governo humano pela ótica de Deus. Vou trazer a ideia aqui de um livro onde tem um enredo, uma trama, personagens principais e personagens secundários. Então quero que os irmãos possam colocar em mente agora, visualizar um livro para que os irmãos possam compreender. O decreto de Deus é como se fosse esse livro. E esse livro tem um enredo, tem uma trama, que começa lá em Gênesis. Gênesis foi escrito quando o povo era escravo no Egito. O povo estava sem identidade, o povo não compreendia e não entendia por que eles estavam no Egito naquela situação.
Então Gênesis veio dar a esse povo um conhecimento que eles não tinham, que são as suas origens. E quem está por detrás desse povo? Quem é que usa esse povo? Então Gênesis revela um Deus que criou todas as coisas. Nós lemos aqui na nossa liturgia um Deus que criou todas as coisas e criou o homem e deu a ele a capacidade para governar, deu autoridade, deu poder para que toda a nação, para que toda a criação fosse submetida. Então o povo de Israel, o povo de Deus, entendeu esse enredo, essa trama. Dali nós temos Adão e Eva e uma descendência. E o Senhor, ele escolhe, ele seleciona em meio aos descendentes de Adão um grupo específico em que ele elege, que ele separa e começa a criar um projeto, um plano de salvação para esse povo. E esse povo são os descendentes de Abraão, os descendentes de Isaac e Jacó, o povo judeu. O relato bíblico começa a deixar claro que esse Deus ama esse povo e que esse Deus cuida desse povo. Foi assim pelo deserto, foi assim quando eles entraram em Canaã, contra os filisteus, contra os midianitas, contra os assírios e agora contra os babilônicos e depois contra os romanos e outros mais. Sempre Deus cuidou do seu povo. E aí nós precisamos compreender os personagens dessa história. O povo judeu sempre foi o personagem principal nessa história. E todos os outros povos são apresentados como personagens secundários. E aqui onde é que tem um conflito, um problema, porque o Senhor, através do seu poder e da sua autoridade, ele usa um personagem secundário para abençoar o seu povo. E o projeto de Deus não era apenas com relação aos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. O projeto de Deus, o Antigo Testamento, é sombra do que viria depois, que é Cristo Jesus. Todas as coisas foram feitas, foram criadas por causa de Cristo. Cristo, que é o personagem principal. Todo o enredo, toda a trama da história tem Cristo como um centro. Cristo é o personagem principal. Todos que vieram antes dele apenas eram sombra, apenas tipificavam, apontavam para Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. E aí Cristo usa quem ele, e aí Deus usa quem ele quer, do jeito que ele quer, para que Cristo e todos aqueles que são de Cristo, que fazem parte do povo de Deus, o verdadeiro Israel, que são aqueles que são de Cristo, possam se salvar. E essa é a ideia aqui do texto. Por amor do meu povo, por amor de Cristo, por amor daqueles que se entregaram a Cristo Jesus, é que eu vou usar você, Ciro, para libertar o meu povo. É bem interessante isso, porque Ciro, ele teve uma proposta de governo, de dominação dos povos, completamente diferente de todos os outros antes dele. Ciro foi usado por Deus para libertar o povo. Como é que isso aconteceu? Os babilônicos, quando eles conquistavam os povos, eles levavam pessoas que eram nobres, de famílias ligadas à nobreza, para a Babilônia, para que pudessem ser doutrinados. O objetivo da Babilônia era fazer com que aquela nação conquistada pudesse receber a cultura dos caldeus, tanto a língua como os costumes, e eles se tornassem babilônicos. Eles queriam que as nações fossem engolidas por uma nova cultura. A dominação não era uma dominação apenas de território, mas também de filosofia e de religião. É tanto que o texto de Daniel mostra Nabucodonosor obrigando as pessoas a adorarem os seus deuses. O que Ciro fez? Ciro, os persas, são completamente diferentes. E aqui nós entendemos o texto de Isaías 45, porque mostra que por detrás desse homem tem a ação de Deus.
O governo persa, a forma dos persas de dominarem, isso começou com Ciro, foi de fazer com que as nações voltassem para suas terras e, de alguma forma, eles ajudavam essas nações a se reconstruir. Houve até o relato em Neemias e também em Esdras, em que Ciro devolveu os tesouros, devolveu os utensílios do templo de Jerusalém para que o povo voltasse à sua fé, à sua religião. A dominação que Ciro impõe não é de religião e de filosofia, é só de território. A ideia deles era que esse povo conquistado, que foi liberto, tivesse uma gratidão, olhasse para eles com carinho. E a dominação era uma dominação em que eles não fossem obrigados, mas que eles olhassem para os persas com um olhar bom, agradável, de gratidão. É esse o sentido. E foi assim que aconteceu. Os judeus voltam para sua terra e o próprio Ciro permite que eles reconstruam as muralhas e depois eles conseguiram reestruturar como nação. Tudo isso faz parte do projeto de Deus. Não foi Ciro, foi Deus que fez isso. Deus levanta um homem com uma filosofia, com um estilo de dominação em que favorece o seu povo. É assim que Deus governa. Todo o poder e a autoridade que vem do Senhor, o objetivo é o seu povo. Deus faz isso tanto para castigar como para abençoar. Deus pega com que um prefeito, um vereador justo, servo dele, venha a ser eleito, como também Deus usa um incrédulo para que o seu nome, para que o seu reino seja glorificado. Tanto no sentido de juízo, de castigo, como no sentido de bênção, de prosperidade. Deus domina sobre todas as coisas. Todas as nações, todos os poderosos estão debaixo da autoridade do nosso Deus. Mas nós não podemos esquecer que o enredo, a trama, tem como objetivo, personagem principal, são aqueles que pertencem a Cristo. Todas as coisas ocorrem para o bem dos que amam a Deus. É esse o sentido. Então, quando a gente olha para os governos humanos, para entender pela ótica divina, nós precisamos entender isso. Toda autoridade e poder vem de Deus. E segundo, todo poder e autoridade que é dado aos homens acontece por amor, por causa do amor que Deus tem para com o seu povo. E terceira e última coisa que o texto nos ensina, para nós podermos entender o governo humano pela ótica divina, o texto vai nos ensinar que todo o poder e a autoridade dos homens revelam que não existe outro Deus. Todo o poder e a autoridade dos homens revelam que não existe outro Deus. Nós vamos voltar ao texto de Isaías, agora a partir do versículo 5. Eu sou o Senhor e não há outro. É muito importante isso daqui. Além de mim, não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça, porque eu sou o único Deus. Se houvesse um outro Deus, além de Yahvé, além do Deus de Israel, esse Deus teria domínio, teria poder e autoridade sobre a vida de Ciro. Como não há outro Deus, só existe um único Deus, então Deus tem tanto poder sobre o seu povo, aqueles que lhe pertencem, como aqueles que são incrédulos, aqueles que não servem a ele no sentido de adoração. Deus é o único. Então todo o poder e a autoridade, quando a gente olha para uma situação como essa, como um texto como essa, isso aqui só nos revela que só existe um único Deus, porque só é possível algo como o que foi apresentado aqui no texto,
quando apenas um único Deus governa e reina sobre todas as coisas. Para que se saiba, para que seja revelado, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu estou fazendo isso para provar, tanto para o meu povo e para todos, que eu sou o único, que não existe outro. Só quem tem poder e autoridade de ser o único é que pode fazer isso. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, porque não existe outro Deus. Tanto eu crio, eu faço, como eu também desfaço. Eu promovo a paz, eu faço com que os reinos venham a ter paz, prosperidade, bênçãos, como também eu crio os conflitos. É eu que faço com que o povo vá para a Babilônia, para o exílio babilônico, porque não existe outro, não existe um concorrente, não existe ninguém que venha competir comigo, venha me dizer o que fazer. Eu sou o único. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O versículo 8, que os céus gotejem lá do alto e as nuvens chuvam justiça, que a terra se abra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as crio. Somente eu. Não existe outro além de mim. Que coisa forte nós temos aqui dentro desse texto. Deus não sofre com competição e concorrência. Imagine aqui uma figura de uma guerra. E esse que é o grande problema dos pentecostais. Eles imaginam essa guerra entre Deus e o diabo. Em uma guerra, existem dois grupos que competem um contra o outro. Essa figura da guerra, ela é completamente diferente quando nós aplicamos para Deus. Porque como Deus tem o poder e a autoridade para comandar do jeito que Ele quer o seu exército, Ele também tem o poder e a autoridade para comandar o inimigo. Ele vai lá no exército inimigo, em alguém que pertence a Satanás, que é incrédulo, que é uma pessoa que não serve a ele, e fala assim: epa, vem cá, eu vou pegar você como meu instrumento. Eu vou colocar você como uma espécie de um pastor, de um ungido, para ser usado, para libertar o meu povo. Essa é a ideia do texto. Nós temos o exemplo do próprio diabo indo diante do trono de Deus para pedir permissão ao Senhor. Senhor, está vendo lá meu servo Jó? Mas também o Senhor, o diabo, se submete ao poder e à autoridade do nosso Deus. Em momento algum existe uma espécie de competição, de guerra, em que dois grupos venham a rivalizar. Na Bíblia, quem luta, quem briga contra Satanás são os anjos. A figura que é apresentada dentro do texto são os anjos. Deus não luta contra ninguém. Deus não briga contra ninguém. Deus já é o vitorioso. Todo o poder e toda a autoridade pertence a Ele. Ele é o único Deus. Não existe outro além do nosso Deus. O texto aqui mostra que Ele tem poder e autoridade para criar. Então, se nós pegarmos a questão da guerra, o local da guerra, Deus tem um controle sobre ele. Ele faz o que Ele quer. O Senhor tem poder e autoridade sobre as circunstâncias, sobre o destino, sobre a justiça, como é apresentada no versículo 8, e sobre a salvação das nações. Tudo está nas mãos de Deus. Deus tem o poder sobre todas as coisas. Que coisa impressionante, que coisa forte nós temos aqui dentro desse texto da palavra do Senhor. O Senhor governa sobre todas as coisas. Não há nada nesse mundo que Deus não tenha controle, que Deus não venha a exercer o seu poder e a sua autoridade. Quando nós pensamos em governo de homens, nós precisamos entender pela ótica de Deus. Todo poder e autoridade vem do Senhor. Todo poder e autoridade é dada por amor ao povo de Deus. Todo poder e autoridade revela que só existe um único Deus.
E eu gostaria de concluir, irmãos, aplicando essas verdades que nós aprendemos na noite de hoje. Quando nós enxergamos por essa ótica, por esse conhecimento que foi apresentado aqui, o Novo Testamento, vários textos começam a fazer sentido, ou pelo menos traz um sentido mais amplo. Se nós formos, por exemplo, para 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, o texto diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Por que Paulo está nos ensinando isso daqui? Por que é importante esse tipo de oração? Ele diz assim, orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Por que isso? Porque todo o poder e toda a autoridade vem do Senhor. Então, a quem nós devemos recorrer? A quem nós devemos pedir? Aquele que manda e controla todas as coisas. Tem muitas pessoas que passaram um dia aí angustiado. Talvez agora estão sabendo do resultado das eleições. Quem foi que ganhou, quem foi que perdeu. Mas você precisa entender que antes mesmo que houvesse eleição, o Senhor já tinha escolhido quem iria governar. Tudo pertence a Ele. Então o que é que o povo de Deus precisa fazer? Em vez de ficar fazendo boca de urna, em vez de ficar brigando, discutindo, arranjando inimizade, o povo de Deus precisa orar. Muito mais eficaz é o povo de Deus se colocar de joelho e orar pelos seus governantes. É isso que Paulo nos ensina aqui. Orem, orem. Qual é o objetivo dessa oração? Para que vivamos vida mansa e tranquila. Para que Deus possa escolher as pessoas certas. Para que Deus possa usá-las. Para que a nossa vida possa ser uma vida mansa e uma vida tranquila. De que forma? Com toda piedade e respeito. Nos colocando diante do Senhor. O propósito de tudo isso, qual é o sentido de tudo isso? Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui uma referência ao povo dele. Porque nós aprendemos hoje aqui que tudo que Deus faz, todo o poder e a autoridade é por amor do seu povo. Então, o propósito de tudo isso, é interessante esse texto, ele associa a questão da autoridade com essa questão da salvação. Conheçam a verdade, porque é isso que importa. Dentro da trama, dentro do enredo da história, o que importa é a salvação. Não importa se você vai ter emprego com o prefeito, não importa se você vai ter salário, se você vai ser beneficiado. O importante para Deus é Cristo Jesus, é que as pessoas tenham esse conhecimento da verdade. E aí o texto diz assim, porque há um só Deus, não existe outro. No momento em que você confia em um candidato, no momento em que você confia em uma situação, em uma circunstância, você o coloca como Deus da sua vida. Você tem que entender que quem está no controle, todo o poder e toda a autoridade vem do Senhor, porque só existe um único Deus. Se o candidato te prometeu determinada coisa, ele só vai te dar se for da permissão de Deus. Porque ele mesmo não dá nada a ninguém, quem dá é Deus. Deus é o único que tem poder e tem autoridade. E um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isso, fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios, na fé e na verdade. Ainda temos mais um texto para aplicar as verdades dessa noite, que é Tito, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3.
É muito importante fazermos essa aplicação para que os irmãos possam entender a dimensão do que nós aprendemos hoje. Aqui em Tito diz assim: lembrem a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Lembrem a todos. Por que nós precisamos se sujeitar aos governantes e autoridades? Porque toda autoridade vem do Senhor. Quando você não se submete a um governante e uma autoridade, você não se submete a Deus. Foi isso que nós lemos na nossa liturgia. É por causa do Senhor. Não é porque o governante é bom, porque ele é ruim, porque ele faz parte do meu partido, da minha ideologia. Nós nos submetemos porque foi a vontade de Deus. Se alguém adquire poder e autoridade, foi o Senhor que deu. Então, se sujeitem. Que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Olha que texto maravilhoso. Que não difamem ninguém. Que sejam pacíficos, cordiais, dando prova de toda cortesia para com todos. Existe, irmãos, um grande problema nos nossos dias. Foi tirado dessa geração o respeito. Os jovens, os adolescentes e as crianças perderam aquela ideia de dar bênção e de chamar os mais velhos de Senhor. Tudo agora é você. São tratados como iguais. E ao ser tirado o respeito das pessoas, nós perdemos também esse sentido de autoridade, de pessoas que são mais velhas, de pessoas que exercem autoridade sobre nós. Então, muitos dos nossos irmãos, muitas pessoas que estão dentro da igreja abrem a boca para difamar, para criticar, para falar mal. Isso não é de Deus. Se todo o poder e autoridade vem do Senhor, se tudo isso faz parte de um projeto de Deus por causa do amor que Ele tem para com o seu povo, e tudo isso revela que só existe um Deus, o texto aqui de Tito diz que a gente não pode difamar, a gente não pode falar mal. Mesmo que você não concorde, mesmo que você não votou em determinado candidato, ele é a autoridade sobre você. O pastor da igreja, o presbítero, o diácono, peca aquele que abre a sua boca para falar mal, para criticar, para difamar. Quando você não respeita, quando você tem uma ideologia, um pensamento, uma filosofia, mas porque não é o seu candidato, não é aquilo que você queria, então você se junta a grupos de pessoas para criticar, para escarnecer, para poder destruir a imagem de determinada pessoa, você peca diante do Senhor. Nós, crentes, precisamos olhar para o governo humano pela ótica divina. Nós precisamos entender o cenário, o enredo, a trama de uma forma mais ampla e pararmos de sermos mesquinhos. A falta de conhecimento, muitas vezes, tem feito com que crentes se tornem pedra de tropeço, escárnio. Não são respeitados e nem bem vistos pela sociedade, porque se tornaram massa de manobra, como nós estudamos na semana passada. Eu quero que o povo de Deus, você que está me assistindo, me ouvindo nesse exato momento, entenda, as autoridades, elas não são perfeitas. As autoridades, elas pecam, elas erram, elas fazem coisas que desagradam a Deus. Mas nós precisamos nos submeter a elas, porque isso é da palavra de Deus. Nós precisamos respeitar, nós precisamos orar. E mesmo não concordando com determinadas coisas, nós precisamos entender que quem governa e quem está no controle de todas as coisas é o nosso Deus. Esse Deus que ama o seu povo. Esse Deus que cuida do seu povo. E é por conta disso que nós vamos ouvir agora o cântico Deus de Promessa. Porque é por causa dessas promessas é que nós temos esperança. É por causa dessas promessas que nós confiamos e cremos de que Deus está fazendo o melhor para nós.
Não é o melhor que eu quero, que eu desejo, mas o controle, o poder e a autoridade que Ele tem sobre todas as coisas me traz paz, me traz esperança de que Ele tem cuidado do seu povo, cuidado de nós. E eu sei disso, e eu confio nisso, por causa das promessas que esse Deus revelou a nós. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Seus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra
pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai te cumprir. Nós vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus soberano. Senhor, que coisa maravilhosa é saber que o Senhor detém todo o poder e toda a autoridade. Os governos humanos, na realidade, são instrumentos em tuas mãos, porque o Senhor governa sobre tudo e sobre todos. Isso nos traz paz, porque as promessas do Senhor diz que o Senhor nos ama. E foi por causa desse amor do Senhor para conosco que o Senhor enviou o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos nos salvar. Nós louvamos ao Senhor, porque não existe outro Deus. O Senhor é o único Deus. E é por isso, ó Deus, que nós clamamos e nós pedimos ao Senhor para que nos liberte dos ídolos, das idolatrias, dos deuses que nós criamos dentro dos nossos corações, das nossas vidas, que muitas vezes entristecem o Senhor, que muitas vezes nos afastam do Senhor. E nos ensine, ó Deus, a louvar e a adorar exclusivamente o Senhor, porque somente o Senhor é Deus. Abençoe, ó Deus, o nosso país, cada prefeito, vereador que foi eleito. Nós nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor, pedindo para que o Senhor abençoe cada governo humano eleito no dia de hoje. Que todos eles, ó Deus, possam ser instrumentos em tuas mãos para que o teu reino cresça, prospere e para que nós, ó Deus, possamos ter paz, se for da tua vontade. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Que Deus possa nos abençoar, nos dando uma semana de paz, de bênçãos para a glória dele.